Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala são as mãozinhas do professor Conrado Jensen e como sempre a nossa ovelhinha assistindo a nossa aula. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre ângulos, tá? Então, para iniciar, vamos definir o que é um ângulo, né? Olha só, anotem aí no caderno de vocês o espaço entre semirretas que tem a mesma origem. Isso é um ângulo, tá? Então, é o espaço entre semirretas que tem a mesma origem. Bom, como assim, né? Olha aqui o desenho. Aqui eu tenho uma semirreta e aqui eu tenho outra. Elas começam no mesmo ponto. Olha só, elas começam no mesmo ponto. Parece uma mão, né? Parece o espaço entre os dedos aqui, né? Então, esse espaço aqui entre as semirretas roxas eu chamo de ângulo. Beleza? Esse ponto inicial, o ponto em que ela se encontra inicialmente aqui, eu vou chamar de vértice. Vértice. Já as duas semirretas, eu vou chamar de lado do meu ângulo. Então, aqui é um lado, aqui é o outro lado. Beleza? Então, anotem exatamente isso aqui, ó. Ângulo é o espaço entre semirretas que tem a mesma origem e aqui é a forma geométrica, né? É algo assim. Beleza? Olha aqui, nesse quadro a gente tem um ângulo. Notem que aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro. Os dois começam nesse mesmo ponto. Aqui eu vou chamar de vértice do meu ângulo e o espaço entre eles aqui eu vou chamar de ângulo, tá? O espaço entre esses dois lados de madeira aqui do meu quadro, beleza? Um outro exemplo de ângulo seria o espaço entre as canetas, ó. As canetas formam os meus lados. Se eu grudar elas num ponto comum, eu vou ter o espaço entre elas ali, a formação de um ângulo, beleza? Então, isto é ângulo. Vamos conhecer alguns deles, né? Bom, a gente vai ter alguns ângulos principais, tá? O ângulo, que é uma circunferência, ele vai chamar ângulo de uma volta. Ângulo de uma volta. Ele vai medir para a gente 360 graus. Então, ele mede 360 graus, tá? Ele é conhecido como ângulo de uma volta, só que sua medida em graus é 360. Eu vou ter um outro. O outro vai ser metade desse ângulo. Aqui é uma circunferência, tá? Façam uma circunferência aí, um círculo, né? No caderno de vocês. Um outro ângulo bem conhecido é este ângulo aqui. É o ângulo de meia volta ou o ângulo raso. Então, ele vai ser metade para a gente do círculo. Ele vai ser o ângulo raso. Vou fazer de outra cor. Vou fazer de preto aqui. Ângulo raso. Ele vai medir 180 graus. Beleza? Um outro ângulo conhecido é o ângulo em que deixa as coisas em pé. É o ângulo reto, tá? É o ângulo reto. Geralmente, ele é denotado dessa forma aqui, ó. Então, esse quadro aqui, por ser um retângulo, ele vai ter um ângulo reto aqui entre os lados, tá? Ó, aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto. Beleza? Então, esse ângulo é o ângulo reto. Ele vai medir 90 graus. Beleza? Então, estes são os principais. Como este ângulo é o ângulo que deixa as coisas em pé, ou seja, quando você vê um prédio em pé e você observa que ele está reto, ele não está torto, né?
quer dizer que ele tem 90 graus com o chão. Beleza? Então, esse é um ângulo que serve como referência para a gente. Então, a gente vai pegar ele para definir outros dois ângulos. Tá? Então, esse ângulo, que é o ângulo de 90 graus, a gente vai pegar como referência. Anotem essa parte aí no caderno de vocês. Agora, eu tenho mais dois ângulos, tá? Eu vou ter mais dois ângulos. O ângulo maior que 90 graus, só que menor que 180 graus. Tá? Esse ângulo, então, ó, eu vou ter um ângulo... Geralmente a gente faz uma notação assim. Esse ângulo, ele vai ser maior do que 90. Então, marquem aí, ó, maior do que 90, maior do que 90. Só que ele vai ser menor do que 180. Menor do que 180 graus, tá? Então, quando vocês se depararem com um ângulo dessa forma, vocês vão estar de encontro com um ângulo chamado de ângulo obtuso. Ângulo obtuso, tá? Então, o que é um ângulo obtuso? Um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Beleza? Então ele é obtuso, ó. É um ângulo onde se eu fizer com as canetas aqui, né? Se eu fizer com as canetas, é um ângulo com espaço assim, ó, entre eles, ó. Maior do que 90 graus, tá? A olho, a gente geralmente vai ter um pequeno erro medindo ângulos a olho. Mas aqui eu posso ter certeza que vai ser algo assim, ó. Ou assim também, tá? Então são vários ângulos que a gente pode ter. Beleza? E o último ângulo que eu gostaria de falar com vocês é um ângulo que é menor do que 90. Menor do que 90 graus. Menor que 90 graus, né? Menor. Aqui, anotem corretamente, né? Aqui é maior que 90, tá? Maior que 90 graus. E menor que 180 graus. E aqui, menor que 90 graus. O menor que 90 graus vai ser um ângulo pontudo. Ó, lembrando que é o espaço entre os segmentos, né? É um ângulo pontudo. Geralmente, para a gente marcar o ângulo, a gente faz um risco aqui entre as retas, tá? Entre os segmentos de retas. Esse ângulo, notem que ele é pontudo, ó. Notem que ele vai fechando, ele fica pontudo. Opa! Esse ângulo eu vou chamá-lo de ângulo agudo. Olha só, forma quase uma agulha ali, né? Esse ângulo é o ângulo agudo. Então, reparem que eu peguei o ângulo de 90 graus e eu vou comparar com o ângulo de 90 graus, tá? Quando é maior que 90, obtuso. Quando é menor do que 90, agudo. Certo, pessoal? Então, o ângulo de 90 para a gente vai servir como parâmetro para a gente reconhecer outros ângulos. Só lembrando que o ângulo de 90 graus ele é o que mais está presente no nosso dia a dia, né? Nas construções, seja construções de prédios ou construções de alguns objetos. Beleza? Então, anotem as informações que eu coloquei aqui no quadro agora e as informações anteriores em seu caderno. Certo, pessoal? Obrigado. Até a próxima.